Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao videocast Somos Curatas. Hoje a gente tem um episódio muito bacana para falar de um tema que há tempos a gente está querendo trazer para cá, que é sobre gestão de comunidades, marketing e comunidades. Eu estou aqui com a minha parceira e host desse videocast, que é a Alice. Tudo bem, Alice? Oi, Cássia, tudo bom? Tudo bem. Assunto bom que a gente estava devendo, né? Já prometemos. tinha falado disso. E aí, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Lia Penteado. Oi, gente. Prazer, Lia. Eu quero Muito que ela bom. se apresente, mas assim, falar um pouquinho do que a gente conhece dela. A Lia é designer, conheci como empreendedora. Então, assim, tem uma trajetória aí sempre no network, sempre conversando com um monte de gente. E tá, acho que não foi por acaso, né? Um dia, a Lia agora é gestora de comunidades. Falei, como assim? O que é isso, né? Aliás, gestora de comunidades não, né? Community Manager, para ser mais chique. Mas, Lia, conta um pouquinho a sua trajetória. Vamos lá. Bom, eu comecei com comunicação mesmo, né? Então, a minha formação é em comunicação e em design. Eu não sabia qual das duas eu queria seguir, então eu fiz logo as duas, né? Então, eu trabalhei em agência, depois eu montei a minha agência, né? Então, fiquei um tempo empreendendo junto com um coworking. Então, eu tinha um espaço de coworking também. Então, eu acho que foi ali que foi a sementinha das comunidades, que começou com esse meu pequeno coworking, né? Tá. E isso foi em 2013 que eu comecei esse coworking. Ele viveu de 2013 até 2019. Tá. Então, eu falo que eu fechei antes da pandemia. Olha só que sorte. Poxa. Ó, tive o timing. Você teve algum sinal aí? Falou, deixa eu fechar antes. que tudo feche. Intuição, pura, né? que mulheres têm bastante. É que 2019 deu uma revolução, assim, na minha vida, né? Eu tava cansada de empreender, né? Então, 2019 foi um ano que eu parei para pensar, peraí, não sei mais o que eu faço. Não tá fazendo muito sentido. Não tá fazendo sentido. Aí, em 2019, eu fiz 2 cursos que foram bem importantes, né? Eu fiz a formação da Bitumami, que é um grupo de mulheres empreendedoras, né? Eu fiz a aceleração de startups dela. Então, olha só que interessante, né? Eu não queria mais ser uma empreendedora, mas eu fiz a aceleração. De startup. De startup, porque eu estava sentindo esse chamado da comunidade, né? Então, fui atrás de uma comunidade de mulheres, né? E depois que eu terminei, eu já embarquei na formação da Gama Academy, que daí já foi uma formação que me abriu os olhos para o mercado digital, né? Para o mercado de startups. Era a formação né? do quê, Lia? Era de design, de UX, UI, né? Que eu sempre fui designer, mas não tão voltada para isso. Então, eu resolvi aprender um pouco mais sobre isso. Produtos digitais. Né? Como é que você dá cara, dá jeito e UX coloca também, usabilidade ali nos produtos. Exatamente. Então, user experience, né? E daí foi uma surpresa que eu tive ao longo do curso de pensar, poxa, isso também pode ser para mim. Porque a gente tá falando de 2019, né, gente? Então, isso é pré-pandemia. Parece que é outra era, né? É uma outra era. É uma outra era. 2019 faz 3 anos, mas é outra era, outra né? realidade, né? Então, naquela época já se falava muito sobre essa questão de transição de carreira, né? Então, eu ainda não tinha entendido que eu queria uma transição de carreira. Eu sabia que estava insatisfeita como empreendedora, cansada, né? E daí, lá na Gama, me falaram que você tem 37 anos, mas você pode... Na época, eu tinha 37 anos. O mercado digital também é para você. Aí eu falei, poxa, então, peraí. Então, quem sabe eu migro para ser uma UX designer, né? Uma UI designer. Então, assim, abriu meus olhos para um mercado digital, né? Então, eu comecei a fazer algumas entrevistas, mas no fim das contas, como eu sempre digo, né? Não existem coincidências. Então, a própria Bitumami ia abrir um espaço físico delas, né? Porque antes o curso era lá no espaço do Google. E então, aí elas estavam precisando de alguém para ajudá-las a abrir esse espaço. Eu já com a minha experiência de ter coworking e ter passado pela aceleração, então foi assim, o útil ao agradável. Você foi ajudá-las? Eu fui ajudá-las nesse momento de iniciar a Casa Bitumami, que existe até hoje em Pinheiros, né? É da Dani Junco? Isso. Então, eu peguei esse iniciozinho aí, os 6 primeiros meses da casa. E você era responsável por quê lá? Pelo quê? Facilities, eventos, e daí que a gente cai no community manager, né? Então, você era ali a host da casa, ficava ali meio cuidando de facilitar a vida das pessoas que estavam lá. Exatamente. Até que Dani Junco chegou pra mim e falou, então, você é a nossa community manager. Aí falou, opa, então vamos saber mais sobre isso, né? Eu comecei a entender que quando a gente fala de um espaço físico, que era o caso da casa, né? Quando a gente fala de um coworking, né? Um hub de inovação,
Esse community manager, ele tem uma mistura aí de facilities, ele também é uma pessoa que vai entender quais são as startups que têm sinergia, aquilo que uma vende é o que a outra está precisando. Então, ele faz essa ligação de pontos, né? Legal. E também não deixa de ser um vendedor, tem que ter um pouquinho de veia de vendedor, porque, né, tem que oferecer os produtos da casa, né? Sim. Então, eu peguei... E também os eventos, né? Tá. Então, ajudar a criar os eventos, planejar e executar os eventos, exatamente. Então, era isso que eu fazia. Tá. E daí eu fui percebendo que tinha um ponto que ligava tudo que eu tinha feito até então, né? Então, tinha a ver com comunicação, tinha a ver com user experience, tinha a ver com design, tinha a ver com eventos. Então, tinha a ver com tudo que eu já tinha feito até então. Eu falei, poxa, mas que interessante isso, né? Em 2019, era um mercado que ainda estava começando, né? Daí, a escola do Emiliano, né? Que é dono da Community Manager School, estava começando ali também. Então, eu fiz um dos primeiros cursos dele. Tá. Aí você foi buscar uma formação nessa área. Exatamente, Tá. porque até hoje, a maioria dos conteúdos são em inglês. Tá. Então, em português, a gente tem a Community Manager School, né, do Emiliano, e a gente faz um trabalho muito bacana lá desde então, né? Então, Foi quando ele começou a ensinar pessoas a serem o job description lá do community manager, né? tanto ensinar B2C quanto B2B. Então, as empresas também contratam para entender como fazer uma estratégia de comunidade, né? Tá. E a gente já fez várias coisas. A gente fez um summit ano passado, que foi incrível, assim, reunir community managers do Brasil todo. Pra troca de experiência, boas práticas, cases. A gente aprende muito com cases, né? Tá. Então, aquilo que uma empresa fez, puxa, como é que eu aplico isso na minha empresa, né? Tá. Deixa eu pedir para você, acho que você contou, né, emendou na sua história e já nessa operação, como é que a gente pode definir o que é uma comunidade hoje? De onde veio esse conceito de comunidade? Conta pra gente um pouquinho o que é uma comunidade. Lembrando que eu tô falando de comunidade para marca, né? Tá. Comunidade para empresa, né? Isso, aham. Se você pensar, comunidade é, por exemplo, o lugar que eu fui morar, né? Que eu fui morar no interior, numa vila praticamente. Então, aquele bairro é uma grande comunidade de 3.500 habitantes, né? Onde todo mundo se conhece, Sim. pro bem e pro mal. Sabe o que tudo acontece Pro na bem e pro mal, bem e pro comunidade, né? Pro bem e pro mal, tá ótimo. Porque pro bem, porque as pessoas se ajudam quando tem algum problema, e pro mal, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Aham. Então, tem essa noção de comunidade, tem a noção de comunidade que vai mais pro social, né? Do serviço social, né? Dos projetos sociais, que acaba indo para esse lado de comunidade, mas aqui com vocês eu tô falando mais do aspecto mais de empresa, né? Tá. Então, aí eu diria que, assim, comunidade é uma estratégia onde a gente reúne pessoas que têm uma dor em comum, Tá. né? Então, o que empresas fazem, startups fazem? Elas resolvem uma dor, Sim. né? Então, essa comunidade, ela tem que resolver uma dor Tá. dessas pessoas, e isso tem que ser muito claro, né? E isso pode ser tanto híbrido, né? Ou somente presencial, ou somente online. Tá. né? Independente de como elas se reúnem, é um grupo de pessoas. Mas o ponto principal é que as pessoas interagem. Tá. E daí, isso é um ponto importante para que as pessoas entendam que, se eu tenho um canal de transmissão do Telegram, eu não tenho uma comunidade, porque se as pessoas não estão conversando entre si, eu só mando lá, imputo informação, é um canal de transmissão, Isso não é uma muito comunidade. importante, porque eu acho que as pessoas confundem muito Exato, ainda, um grupo né? de WhatsApp sem interação. Eu tenho um canal de transmissão, eu tenho uma comunidade. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Não é uma comunidade, né? Exatamente, não é? Então, assim, você tem uma comunidade quando você tem respostas, quando você tem uma criação em conjunto. Sabe aquela coisa, assim, que também é muito do startupeiro, né? Essa coisa de fazer junto, né? Você faz o avião, como é que é? Faz o avião com a roda. Troca a roda do carro com o carro andando. Exatamente. Porque você usa a comunidade para ela te mostrar o que ainda está faltando para o seu produto. Acho que ela vai te ajudando a validar, né? Exatamente. A sua ideia. Você vai validando a ideia, vai validando o produto junto com eles. Então, é muita escutativa. Né? É ouvir muito o que essas pessoas estão te falando, né? Eu perguntei. E o que o manager isso que eu ia faz, falar, né? Como é que faz ele gerencia isso? Exato. Para que tenha essa resposta, né? Se não vira só um grupo de transmissão. Como é que estimula isso tudo? O community manager, ou pode falar também gerente de comunidade, né? Tá. Ele é a ponta, né? É quem liga a empresa com a comunidade, né? A empresa com os clientes, né? Então, ele vai fazer essa gestão,
Então, ele vai entender o que a empresa precisa dessa comunidade, né? Desse grupo de clientes ou leads, né? O que a empresa quer deles e o que eles querem da empresa, né? E ele vai entregar isso em vários formatos. Esses formatos podem ser meetups, ou pode ser mesmo um evento onde a gente vai discutir o produto, sabe? Então, a figura do community manager, desse gerente de comunidades, é a pessoa que tem essa experiência profissional de entender esses dois lados e de criar estratégias de engajamento, principalmente, né? Porque quando a gente fala de, para que você quer criar uma comunidade para sua empresa? A maioria vai dizer engajamento. Eu quero engajamento, né? Que a gente fala muito. E aí que tem essa confusão com o social media, né? Porque a nossa carreira de community manager é muito confundida com social media. Né? Que são coisas diferentes. Mas você vê muito job description errado, falando que é community manager, mas na verdade é social media. E falando as atribuições de um social media, Exatamente. Por exemplo. Então, o social media, ele vai se dedicar a cuidar dos canais de rede social. A divulgar as coisas, né? Ele vai fazer campanhas, né? Agora, e até cuidar de interações que aconteçam naquela rede. Exatamente. Mas são interações que podem vir de qualquer pessoa do público e não de um público que já está engajado, não é isso? Sim. Se eu estou na rede social de uma marca, mas eu não pertenço a nenhuma comunidade ali. Exatamente. Caí ali sem querer, mando um comentário, o social media pode interagir comigo e responder. Já um community manager, é que você apontou as diferenças. Se você pensar no funil, né? No funil de marketing, o social media, ele está falando para boca, né? Tá falando com mais pessoas, né? E o community manager, ele tá fazendo uma estratégia mais segmentada. Então, são pessoas que já caíram no meu funil, já têm um relacionamento com a minha marca, né? Então, eu vou ter um outro nível de relacionamento com eles, né? Inclusive, é mais profundidade nos assuntos. Proximidade, né? Ô, Lia, dá um exemplo no seu trabalho, né? Porque aí você virou... eu achei muito bacana essa transição de carreira, né? Quando a gente fala o mundo digital, tem tanta coisa, tantos empregos sendo perdidos, mas tantos empregos sendo criados. E você é uma que fez essa transição, né? Saiu de uma... E descobriu um emprego novo, um job novo, né? Com isso muito bacana. E me conta o que você já fez como community manager, o que você está fazendo agora, em qual empresa você está trabalhando, como é que é seu dia a dia? Então, eu tive essa experiência nessas duas empresas, né? Na Bitumami, depois eu fui para a Gama Academy, fiquei os 2 anos da pandemia lá, lidando com comunidade de ex-alunos, né? Então, uma coisa que também acho... Alumni, né? Alumni. Eu aprendi esse termo recentemente, né? Que são os ex-alunos, eles são uma potente comunidade. É demais, é demais. Porque você imagina, você já converteu essa pessoa no seu cliente, então ela é a prova viva que o seu produto dá certo. Exato. E tá ali pronta para falar de você a qualquer tempo. Você só precisa dar informações para ela, né? Só pra ela precisa falar. Então, hoje as universidades, as faculdades estão vendo muito valor em trabalhar melhor com os alumni, né? E depois, hoje, eu tô como coordenadora, então é um cargo de liderança, né? Então, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo. E eu fui para Informa Markets para criar a estratégia de comunidades da empresa. Eles não tinham nada? Não tinham comunidades. É uma empresa do quê? A gente faz grandes eventos corporativos. Então, sabe aqueles eventos lá de logística, hospital, que é aqueles monte de pavilhão da São Paulo Expo? Sim. É o que a gente faz, né? Então, a gente entrega experiências de pessoas que são expositoras para visitantes. Então, são feiras de negócio, né? Então, é bem B2B, né? Então, pessoas que querem vender com pessoas que querem fazer negócio, então elas se encontram nas nossas feiras. Então, o nosso negócio sempre foi muito presencial. Aí, imagina, veio a pandemia, né? Então, eu ainda não estava na empresa na pandemia, né? Mas foi um marco importante na empresa, porque eles tiveram, por falta de poder atrair as pessoas no presencial, eles tiveram que rapidamente ir para o online. Então, começaram a fazer muitos eventos online, né? Para manter essa audiência aquecida. As plataformas correram e criaram ambientes de reunião de negócio virtual inacreditável, né? Como Exatamente. foi? Eu vi, assim, você visitava feiras, olha, a rua do stand e tal, não sei o quê, e você conseguia caminhar em aplicativos e tudo mais. Eu achei que foi... É por isso que nessa época se falou muito de metaverso. Justamente porque... Todo mundo achou que ia ser aquilo, né? O metaverso... Todo mundo pro metaverso. E agora a gente só fala de AI, né? Agora é AI, exato. Agora mudou, viraram a chave, quem sabe? A próxima daqui a pouco... Pois é.
né? Mas aí você foi para fazer, então, esse gerenciamento com as comunidades dessa empresa Foi de eventos. criar, né? Foi Criar a criar. estratégia. Porque justamente a nossa Tá. empresa, a gente lida com grandes audiências, né? Tá. Você imagina o número de pessoas que a gente tem que atrair para irem para a feira, e não só irem para a feira, mas para se conversar com essas pessoas ao longo de um ano, porque a feira acontece uma vez por ano. Uma vez por Sim. ano. Então, eu não Uhum. posso simplesmente ir nos meses antes da feira não conversar com essas pessoas. Eu tenho que conversar com ela 365 dias Tá. no ano, né? Pra aquecer um mês antes, pra ela ir naquele Um mês evento, não, uns né? 3 meses três antes, meses pelo antes. menos. Então, é um relacionamento, É um né? relacionamento. E depois tem É. o pós-evento também. Uhum. Aham. Que eu continuo falando com ele, falando sobre os temas que aconteceram no congresso, Sim, né? sim. Porque algumas feiras têm congresso, outras não, né? Então, aí a empresa entendeu essa necessidade de fazer uma estratégia mais de comunidades. E daí Porque eu acho que Nossa. isso agrega muito valor ao negócio dela. Porque Sim. quando você dá ciência para as pessoas que pós-evento, olha quantos negócios foram gerados, por exemplo, né? Você Exato. comunicar dar esses números para quem participou. Olha as marcas que estiveram aqui com a gente esse ano. Olha a quantidade de público que veio. Se você fala tudo isso, na próxima edição da feira, provavelmente você atrai mais Nossa, anunciantes, muito mais mais. patrocinadores. Sim. Ou seja, é muito estratégico, não é pouco, É. né? Uhum. Você Como é tava- que você criou isso? Como é que você criou? Estou interessada em saber. Como eu criei a Essa estratégia? estratégia porque você já tinha ali um mailing, né? Claro, mas assim, como é que você criou desse mailing virar uma comunidade? Uhum. Na verdade, assim, a gente tem uma estratégia de fazer pelo WhatsApp, porque a gente entendeu, né, que as pessoas estão no WhatsApp, né? Esse público está no WhatsApp, Tá. né? E assim, não é uma estratégia, eu posso refazer a estratégia para todo o público? Não, você tem que entender primeiro o seu público, Aham. né? E o meu público, ele tá no WhatsApp porque ele tá fazendo negócios o dia inteiro, tá no WhatsApp e tal. Tá. Então, o WhatsApp é a nossa porta de entrada. Tá. Ali é a primeira salinha com que a gente começa a se relacionar com ele, para depois a gente convidá-lo para ir para o evento, para ir para nossa plataforma, né? Tá. Então, o WhatsApp foi uma estratégia muito interessante que a gente adotou Tá. e tem tido um resultado legal. E cada vez mais, né, o WhatsApp ele está melhorando as features. O próprio WhatsApp já tem a feature de comunidades, É, não tem? Mas nós que somos community managers, a gente não gostou. Não, Porque pois é, esse é conta aí. isso que eu ia falar, Isso é esse bom. desenvolvimento da tecnologia acompanha, ouve vocês, né, de alguma forma? Vocês são comunidade para eles? A gente tem que ser, Deveria, porque, né? Porque afinal... Porque foi um recurso muito fraquinho, assim, Tá. sabe? Eu acho que ele foi muito mais B2C do que B2B, Tá. né? Tá. Porque, na verdade, ele é uma forma de você meio pegar o que o Telegram faz em termos de canal, Tá. de enviar para várias pessoas. Então, você consegue enviar para vários grupos, né? Tá. Então, eu sempre dou exemplo de um prédio, né? Imagina que num prédio você tem vários grupos, que tem o grupo das mães, o grupo do futebol, o grupo das crianças. Então, Tá. aí o síndico precisa enviar uma mensagem para Pra todo todos. mundo. Ele envia muito mais fácil desse jeito. Tá. né? Uhum. Mas Isso no WhatsApp normal, não no WhatsApp Business. No WhatsApp Business é que tem essa função comunidade Isso, que exatamente. deixou um pouco a desejar. ou Mas, talvez por ainda- exemplo, veio a enquetes. Enquetes é sensacional. Ótimo. Uhum. aham. Porque a É. gente consegue, assim, rapidamente pegar uns insights muito importantes para o nosso dia a dia. E as pessoas, foi fácil do usuário participar da enquete. Ninguém É. precisou ser treinado, né? Ninguém precisou fazer um curso para como usar Não, a a enquete. pessoa já vai participar. Caiu ali, é intuitivo. É muito intuitivo. É. E assim, a gente teve ainda a sorte que esse recurso de enquetes começou bem na época da Copa do Mundo. Aí Então você a gente brincou já com o bolão. brincou com o bolão, É, exatamente. Foi justamente isso que a gente fez, porque a gente tava mostrando para as pessoas que ainda não conhecia, tava Aham. aprendendo como usar enquetes através da Copa. Dali, olha que legal. Então foi E muito. é o liga-pontos, né, que você falou. Você tem que buscar coisas do dia a dia das pessoas É. pra ficar mais dinâmico, pra ficar interessante, senão fica uma coisa muito chapa branca, né? É uma empresa me mandando coisa, uma empresa não. E aí, quando Mas- interage... Exatamente, mas assim, o WhatsApp, é bom sempre a gente pontuar isso, né? O WhatsApp ou o Telegram, isso é apenas ferramenta, Sim. né? O mais importante é justamente a estratégia que você monta, Tá. né? Então, para você fazer uma estratégia, os primeiros meses que eu entrei na empresa, eu fiquei estudando persona. Então, Tá. estudando quem são essas pessoas, porque a gente tem diferentes núcleos lá, né? Então, quem são essas pessoas para quem eu vou fazer uma comunidade? Tá. Então, eu me debrucei em pesquisas que a gente já tinha lá dentro, conversei com as personas, leads, né? Pessoas que eu gostaria que tivessem na minha comunidade. Então, Aham. os 3 primeiros meses foi basicamente para entender muito bem Tá.
e daí montar essa estratégia. Então, né? e uma estratégia de comunidade, ela tem que ter o quê, principalmente? Um objetivo, um propósito, as Exatamente. pessoas, os influenciadores, aquela pessoa que vai... Embaixadores, de repente, não embaixador, né? sei, Aquela pessoa que vai, né, falar sobre a marca, ser o garoto propaganda da marca. O que uma estratégia de comunidade precisa ter? Ó, influenciador e embaixador são 2 estratégias que você pode ou não usar, né? Mas ela não é a estratégia macro, né? A estratégia macro da comunidade é qual é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o propósito, né? Então, assim, qual é a dor que a minha empresa resolve e como que eu vou entregar isso, né? Então, voltando para a empresa que eu trabalho, né? A gente resolve a dor de que você tem buyers e sellers ali que precisam se encontrar para fazer negócios, né? Então, na minha comunidade, eu propicio que eles encontrem pessoas interessantes, que querem conversar sobre aquele determinado assunto. Então, são pessoas que são muito nerds naquele assunto. Entendi. Né? Então, você otimiza aquele encontro, otimiza a ida do cara a uma feira, né? Porque às vezes a gente vai ver uma feira de negócio, 5 mil pessoas, 15 mil pessoas, não sei quantos mil estandes. Anda, volta cansado pra casa e você fala, nossa, mas eu não conversei. Parece que não foi. Parece que eu não fui. Eu já tive 2, ou mais, né, várias experiências, mas assim, já tive essas 2 sensações. A de que eu não aproveitei muito bem uma feira e a outra de que eu falei, meu Deus, eu só fui aqui, ali, e foi assim a melhor coisa que eu fiz e já era negócio, e já era, Mas né? é porque fazer networking não é tão natural assim. Tem pessoas que fazem muito bem e pessoas que não sabem fazer. Não sabem fazer. Né? Então, antigamente, tinha aquela coisa que você ia na feira e você trocava cartões, você voltava para casa com um bolão assim de cartão. E não quer dizer nada. E não quer dizer nada. Não quer dizer que você fez conexões de valor, né? Então, quando você tem uma comunidade que funciona pré-feira, você já está aquecendo o relacionamento, né? Entendi. Então, daí você já vai, fulano, a gente vai se conversar lá na feira, tal. Então, você já vai para a feira já com até conversas... com a pauta que você quer com aquela pessoa. Né? Porque eu acho que você vai sem objetivo num lugar tão grande, com essas feiras tão grandes, você não... dispersa, Aí é aquela impressão que você foi, mas não foi, né? Tem gente que não foi e aproveita mais. Só quem acompanha pelo Instagram consegue, às vezes, aproveitar mais. Lia, a gente vai dar um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a profissão e, na verdade, assim, como que as marcas estão lidando com isso. Queria saber um pouquinho mais agora da sua visão do mercado de gestão de comunidades, tá bom? Legal. A gente já volta. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Estamos de volta, a gente está falando hoje sobre gestão de comunidades, uma disciplina do marketing que tem aumentado o seu valor, a sua potencialidade atualmente, porque é uma ferramenta, uma estratégia, né? A Lia estava explicando aqui para a gente que é uma estratégia de engajar pessoas em torno de um propósito único. Lia, tá muito bacana a sua explicação sobre comunidade, você deu exemplos práticos no seu trabalho, como você fez. Eu queria saber um pouquinho o seguinte... produto e serviço, a gente sabe que hoje em dia podem ser facilmente copiados, né? Um lança, daqui a um tempo outra pessoa copia aquela tecnologia. Mas a experiência que é vivida por uma comunidade, não. Quais são os elementos que tem que ter numa comunidade de qualidade, na gestão de qualidade de uma comunidade? Conta pra gente. Você tem que ter a figura do moderador, né? Então, esse moderador geralmente é o community manager. Ele, o que é moderar, né? Moderar é estimular, primeiro, né? Estimular que esse engajamento aconteça fluidamente. Mas você também tem técnicas para estimular, né? E essas técnicas vão desde fazer curadoria, né? Curadoria, de conteúdos relacionados, né? Até mesmo usar enquetes para fazer, né? Então, existem técnicas, né? Para fazer isso. O moderador também tem que controlar o clima. Então, se o clima começa a ficar pesado, ele tem que saber também até banir pessoas da comunidade para que a comunidade fique um ambiente seguro e saudável, né? Então, ele também tem essa função. Então, você vê muitas comunidades que são abertas e abandonadas. Então, elas viram um grande spam, né? As pessoas vão jogando coisa lá e ninguém faz nada a respeito. Se tem uma ofensa ali, fica por isso mesmo e não pode, né? E aí, talvez pessoas boas que poderiam contribuir, né, com aquele tema, elas vão abandonando. Exatamente. Vão saindo, porque tá todo mundo lotado de grupos, né, de participações ali coletivas. E aí você tem, alguns grupos você tem a figura de um líder,
né? Tá. Um líder com uma figura muito conhecida. Então, por exemplo, você vai ter lá, vou citar alguns exemplos, né? Na Me Poupe, você tem a figura da Natália Arcuri, Tá. né? Então, ela é a líder daquele grupo de pessoas que estão interessadas em aprender sobre finanças. Tá. E você também vai ter a figura de um ou uma community manager que vai fazer essa moderação, mas ela é a figura dessa liderança, Tá. né? Tá. Então, algumas comunidades vão ter, outras não. Tá. E você também pode ter algumas estratégias associadas de ou influenciador ou embaixador. Tá. Né? São dois papéis diferentes. E quais são esses papéis? Conta pra Explica um gente. pouco. O influenciador, ele naturalmente é uma pessoa que tem uma relevância nas redes sociais para aquele tema. Né? Então, por exemplo, uma das minhas comunidades é de logística, profissionais de logística. Tá. E logística é uma coisa muito grande, né? Tem Comex, tem, enfim. Inclusive, tem uma comunidade de mulheres no Comex que é super forte. Bom, comunidade de mulher é uma potência, né? É mesmo. Sempre. Vai bem. Mulher é boa de fazer comunidade, não é? Totalmente, porque a gente sabe fazer. A gente já tem skill pra A isso. gente tem skill pra isso, desde os tempos da caverna a gente tem skill pra isso, né? Então, assim, se eu identifico pessoas na área de logística que tem um canal de YouTube e tal, que são relevantes, eu posso chamá-las para ser influenciadoras, contratá-las, sabe? Tá. Patrocinar elas para que elas estejam na minha comunidade, Tá. ou eu posso identificar embaixadores, né? Tá. O embaixador não necessariamente ele tem uma grande relevância, mas ele é muito participativo na comunidade. Então eu preciso mostrar para ele que a presença dele, a participação dele é importante, eu quero mantê-lo Tá. e eu vou recompensá-lo. Tá. Então esse embaixador ele passa a ter esse papel. Embaixador pode ganhar um badge, pode ganhar algum tipo de reconhecimento na Tá. comunidade para que ele continue estimulando conversas, ajudando as pessoas. Ele tá ali com todo mundo, mas ele é o que puxa a fila. Ele não tem um papel de Exatamente. liderança e também não de mediação, né? Você deu vários exemplos de papéis aqui dentro. O embaixador, ele tá com todo mundo, mas ele tem Mas uma ele iniciativa. pode ter esse papel de liderança. O embaixador também pode, tá. Eu posso convidá-lo a ser host de nossos eventos, Tá. né? Então, os embaixadores vão se revezando para serem hosts, né? Então, Porque você pode... eles sabem tudo, né? Afinal de contas, eles vão Exatamente. saber tudo daquela comunidade, conhecer do tema. E Geralmente, é muito eles são early adopters, né? Tá. Então, eles foram os primeiros que entraram ali na comunidade e ficaram, permaneceram, né? bom. Tá. Então, você tem que valorizar essas pessoas que estão com você desde o começo, Sim. porque a comunidade, ela tem aquela jornada, né? Tem as pessoas que chegaram hoje, então elas vão ter a jornada delas de entender o que é aquela comunidade, ser ajudado pela comunidade. E elas estão no meio das pessoas que já estão lá há muito tempo, que já né? estão lá há muito tempo, que são, sabe aquela questão do dar e receber? Dos Sim. takers e os givers, né? Aham. Então, comunidade é muito sobre isso, né? No começo, quando você entra para receber. Você tá cheio de dúvidas e você fica perguntando, e você vai vendo que as pessoas estão te ajudando. Tá. E daí, com o tempo, você passa a ajudar também, Tá. né? Então, isso é uma comunidade saudável. Você tem que ter legal. um equilíbrio entre takers e givers. Entendi. Muito bom. E em relação à quantidade, né? Quando a gente fala, eu quero ter 1 milhão de amigos na minha comunidade, né? A quantidade faz diferença ou a qualidade? Mas aí você ter 200 pessoas na comunidade que são muito engajadas, como é que se mede isso? Exatamente. Então, assim, é qualidade e é estratégia, né? Então, no fim do dia, o que eu quero com elas, né? Porque eu posso ter lá um grupo de 1.000 pessoas, né? Então, eu vou dar o exemplo agora da pirâmide invertida, né? Então, eu tenho um grupo de 1.000 pessoas na minha comunidade, que é uma comunidade gratuita, Tá. e depois eu tenho um produto que é mais premium, e eu vou vender esse produto, aí eu vou cobrar uma mensalidade para ter uma recorrência. Então, aí, quem vai converter em venda desses 1.000, 10% eu vou conseguir converter para ir para esse produto premium. Tá. E tudo bem, porque isso, ali, fazendo minhas contas, isso bate o que eu quero ter de receita e tal. Tá. Ah, não, precisa atrair mais gente. Aí você faz toda aquela coisa do Só que aí você tem marketing que de trazer lá atrair. pra trás. É, exatamente. Você não vai atrair já na conversão. Você vai atrair essa pessoa pra comunidade, ela vai começar a pedir ajuda, depois ele vai ser Exatamente. ajudado, depois ele pode se converter. Exatamente. Entendi. Então, é uma estratégia que é a longo prazo, Tá. Uhum. né? Então, a comunidade, ela também serve para conversão, mas ela não deve ser entendida como seu principal objetivo, converter. Ela tem que ter esse propósito de resolver a dor de alguém. É isso que você quis dizer, porque tá me parecendo uma coisa muito estratégica você super ter uma sim. comunidade, né? Você
alimentar, nutrir, gerir uma comunidade. Porque assim, eu Mas não ela sei. não pode nascer pensando- com esse objetivo. Senão fica parecendo Fica fake. também. Fica fake. Mas as empresas muito assim, as empresas que vão investir em comunidade, será que elas falam assim, mas eu vou investir nisso aqui, mas isso aqui não tá Qual convertendo retorno? pra Qual mim. retorno? Cadê meu ROI? Sabe assim, sempre- acontece isso. Sempre o tal do ROI, né, gente? As empresas querem, no fim do dia, saber qual que foi o ROI, né? Uhum. Eu tenho uma colinha aqui. Aham, Posso usar a colinha? pode. Por favor. Porque a gente fala que são 6 grandes objetivos de estratégia, Tá. né? E daí as empresas não... Claro, você não vai usar 6 objetivos, né? Porque é muita coisa para você conseguir trabalhar. Você pode usar 1 objetivo ou 2 objetivos. Tá. Então, geralmente, os objetivos são suporte, né? Então, Tá. eu tenho uma comunidade que é extremamente técnica, porque o meu produto é muito técnico. Então, eu preciso que a comunidade se ajude ali a resolver os problemas, né? Por exemplo, o WordPress. Tem a comunidade WordPress, exatamente. eu estou fazendo um site, tem alguma dúvida, ele me direciona ali. Quer falar com a comunidade? Tire sua dúvida da comunidade. Exatamente. Tá. Tem uma comunidade chamada Stack Overflow, que é a maior comunidade de desenvolvedores Olha, do mundo. tá. Então, sempre quando alguém resolve uma bucha, vai lá e Coloca lá Aham. para que uma pessoa não sofra o que a pessoa sofreu. Putz, que É, legal. Então, isso é Aham. muito legal, né? Aham. Então, tem o Stack Overflow em português também, Tá. né? Stack Overflow. Stack Overflow. Tá. Os desenvolvedores conhecem Devem essa- conhecer, É. né? É. Dá um problema, procura lá primeiro. Procura na Eu, quem está nos comunidade. assistindo é desenvolvedor, É. Stack Overflow. Os fóruns, né? Então, é para ajudar. E daí, o que acontece? Quando você tem uma comunidade que está se ajudando, você vai diminuir o seu número de tickets de suporte. Sim. Então, olha só. Então, Ó, Você que já também tá é- economizando. você já está economizando. Já tem um ROI aí, hein? Exato. Você já tem um ROI E aí, acho que até o exatamente. papel do moderador é um pouco menor, não que não precise existir, mas a própria comunidade, a pergunta e resposta, uma dúvida que um Sim, teve, é. o outro coloca. Eu acho que é importante manter a moderação para o ambiente continuar saudável. Exatamente. Mas, tecnicamente, as respostas surgem da própria comunidade. Exatamente. Esse equilíbrio. Tá. E também esse moderador, ele tem que recompensar essas pessoas, né? Ah, Quem são as pessoas que mais estão ajudando a Contribui. comunidade? Então, eles viram embaixadores, Uhum. aí eles ganham coisas diferenciadas, tá. né? Acesso a produtos, a serviços antes, né? Exatamente. Conhecer antes e tal. Exatamente. Qual outro exemplo? Então, produto, né? Então, eu quero que a minha comunidade me ajude a gerar ideias de melhoria do meu produto, Tá. né? Então, o Nubank faz muito isso, né? Uhum. Então, as pessoas colocam lá, ai, Nubank, eu queria, chama de Nu, né? Ai, Nu, eu queria tanto que você tivesse tal coisa. Então, as ideias são soltas ali na comunidade Tá. e as pessoas de produto começam a perceber o que a comunidade quer. A Salve, que é uma marca de cosméticos, faz muito isso também, Uhum. né? Desenvolver uma linha de acne baseado nos problemas de acne que a comunidade reportava, Tá. né? Então, melhoria de produto. Tá. Terceiro item, aquisição. Aí a gente está falando de novos clientes, né? Então, Tá. como que eu vou conseguir novos clientes através da minha comunidade? E uns exemplos clássicos é Mary Kay, Tupperware, né? Tá. Então, essas comunidades de mulheres se reunindo juntas para conversar, para trocar ideias. E daí não só Mary Kay e Tupperware, mas também, como chama aquele produto de emagrecimento lá? O Herbalife. Herbalife. Aham. aham. Herbalife também é a mesma coisa. Olha só que legal, você tem uma dor muito forte, que é emagrecer. Tá. Aí eu tenho uma comunidade de pessoas que conseguiram com o shake. Aham. E daí eu tô entrando na comunidade. Ah, me conta o que você É fez. prova social pura. Prova aquilo. social pura, exatamente. Aham, Né? aham. Então, também tem isso, né? Então, aquisição, como que eu adquiro mais pessoas através da Que comunidade. acho que a aquisição eles usam muito em fórmula de lançamento, né? Você Muito, faz, você lança, faz uma live, fala o que você vai lançar, leva as pessoas para uma comunidade e aí É. passa a aquecer essas É. pessoas, né? Que você quer converter depois. Exatamente. Contribuição. Seria o quarto item, contribuição. Então, se você pensar, é o básico de rede social, né? Não existiria Instagram se não tivesse pessoas a fim de compartilhar o dia a dia delas, né? Contribuir com fotos. Mas um exemplo que eu gosto muito de contribuição, dois cases que eu gosto muito é Airbnb, Tá. né? Então, Airbnb, você tem duas grandes comunidades. As pessoas que são os hosts, né? Que abrigam, recebem, e as pessoas que são os viajantes, Que né? se hospedam, é. Então, veja como eles têm duas dores muito diferentes, né? Tá. E existem comunidades para os dois, né? Então, eu como pessoa que recebo pessoas no meu apartamento, enfim, eu tenho que trocar ideia com outras pessoas
como é que você fez quando aconteceu tal coisa? É. Então, e isso eles têm grupos muito fortes, principalmente de Facebook. Sim. Que legal. E no caso dos visitantes, eles querem saber o quê? Dicas muito legais, Tá. de lugares, né? Vale a pena ficar numa casa que falou que tinha garagem, mas daí Não. você não reparou, tal quanto teu carro não cabe na garagem, por Não, exemplo. e quando né? você Tem umas entra questões. nesses sites, você... só os comentários das pessoas, os selinhos, as estrelinhas e tal, já faz você escolher optar ou não por aquela Exatamente. hospedagem, né? Seja E- hospedagem ou outra E coisa. como eu sou host, né, eu recebo algumas coisas do Airbnb. Então, por exemplo, eles fazem recorrentemente encontros de hosts em São Paulo, sabe? Daí eles têm um mapa assim, encontre qual vai ser o próximo encontro perto de você, tal. Que legal. Justamente para eu poder trocar ideia com outras pessoas que Aham. têm mais experiência do que eu. Aham. Tira muito um sentimento, eu quero que você termine aqui antes, mas antes vou deixar engatilhado esse sentimento do ser humano de ser pertencer, né? A Exatamente. gente fala disso. É. Comunidade Mas é vamos lá. pertencimento. E Aham. outro que eu gosto muito é Greenpeace, porque são contribuição. Então, Tá. o Greenpeace depende de contribuições, né? E tanto de voluntários quanto financeiramente, doações. assim como Aham. outras ONGs, né? Tá. Então, aí também é toda uma comunidade que se volta em torno de uma questão social, né? Tá. O quinto seria engajamento, né? Então, eu gosto de usar o exemplo Duolingo e League of Legends, sabe aquele Tá, jogo lá? Aham. Então, você tem toda uma comunidade brasileira de League of Legends que joga junto. E o Duolingo são pessoas que estão aprendendo inglês ou qualquer outra língua junto. Tá. Então, o aplicativo, ele depende de você. Conforme você faz a sua jornada de aprendizado, você também vai interagindo com outras pessoas, Que né? legal. Então, uma pessoa nativa em italiano vai corrigir a sua pronúncia, né? Então, o Duolingo é um aplicativo que é muito baseado em comunidade, né? Tá. Então, como a comunidade se ajuda a aprender uma nova língua. É, né? essas comunidades, geralmente, elas são criadas fora das ferramentas. Por exemplo, porque uma coisa é o espaço de conversa. Por exemplo, você citou o Airbnb. Uhum. Eu tenho dentro do Airbnb um espaço onde eu vou avaliar. Eu me hospedei Isso. na sua casa, eu dou 5 estrelas lá e posso comentar como foi a minha hospedagem em você. Mas não é ali dentro da plataforma que eu vou falar com outros viajantes, que é o meu caso, né? Você é Uhum. host, eu sou viajante. Geralmente é feito fora da plataforma, isso? Pode ser feito fora. Pode Tá. ser feito, por exemplo, em fórum de discussão. Fóruns de discussão. Né? Como é que surgiu a comunidade no community, né? Do Nubank? Tá, Eles perceberam, eu sei porque eu ouvi esse case da pessoa que criou, né? tá. Eles perceberam que tinham muitos grupos de fãs do Nubank no Facebook. Tá. E eles Os fãs criaram, Os né? fãs criaram. Então, peraí. Então, se os fãs estão criando, vamos fazer a gente Uhum. uma comunidade. E daí eles foram para o formato fórum. Tá. Porque daí no formato fórum você consegue ter um histórico de documentação, Sim. de perguntas A mediação e respondidas, tal. né? E você tem dicas práticas de ferramentas para mediar a comunidade? Ah, tem tantas. É que daí depende desses Depende objetivos. dos objetivos Dos aqui. objetivos. Mas hoje em dia, por exemplo, se eu quero escrever algo, eu posso usar o Medium, por exemplo. Só para dar um exemplo para nossa audiência. Se alguém está pensando em comunidade, quais principais ferramentas assim vocês estão usando atualmente? Você mencionou o Aham. WhatsApp, como foi aplicável no negócio de vocês. Tem nomes? Tem alguns nomes de ferramentas legais para divulgar? Dependendo do nicho, grupos do Facebook ainda são muito Grupos usados. do Facebook funciona é muito bom. muito, né? Muito. Eu conheço um grupo que é de novas grisalhas. Então, mulheres Tá. que decidiram na pandemia parar de Assumir. assumir os grisalhos, Tá. né? E daí foi uma comunidade assim que ela só queria trocar ideia com quem estava em transição, Tá. né? O negócio cresceu tanto que hoje em dia tem marcas que procuram ela. Ah, Pra sim. anunciar Isso dentro. Porque aconteceu. agora já tem marca de shampoo É. para cabelo grisalho, né? Exatamente. Inclusive, Não, olha isso como... aconteceu com os cacheados, na época do Orkut ainda, a gente É comentou do verdade. Orkut, né? É. No Orkut ainda tinha muitos negócios dos cabelos cacheados e tal, muita gente que usava qual que é a curvatura, né? Tinha muito isso ainda. Então, Depois que as marcas foram se apropriar disso. Então, e agora as marcas estão até... Mas espera aí, você falou 5 objetivos, falta Falta um. um. falta um. Falta um. Antes da gente cortar. Aí, o último seria o sucesso do cliente, né? Então, se eu tá. tenho uma plataforma, se eu tenho um serviço que o meu cliente vai usar, eu quero que ele tenha cada vez mais sucesso ao executar. Então, por exemplo, sabe o RD Station, né? Tá. Eles têm uma comunidade das agências que usam a RD Station. Então, elas, ao invés de se verem como concorrentes, Tá. elas se veem de uma forma que elas possam se ajudar. Então, a experiência que uma agência teve ajuda a outra agência. O que você fez que foi legal, como você Exato. contornou tal situação e eles Por trocam. exemplo, o Canva, que é uma empresa que eu sou super fã do Canva.
sabe que é aquele aplicativo Sei. de criar imagens e tal. Eles também têm algumas comunidades, por exemplo, de professores. Então, eles dão contas gratuitas para professores, Tá. Para usar a né? plataforma. para usar a plataforma com os alunos. Então, eles também entendem como é que eles estão usando com os alunos, sabe? Uhum. Isso é muito legal. E também tem a comunidade de designers, Tá. né? Então, os designers que fazem artes Os para o modelos, Canva. né? Então, como que eu posso ajudar esses designers a melhor trabalhar, sabe? Então, assim, é muito legal, porque sucesso, se eu quero que ele tenha o maior sucesso possível usando o meu produto. Sim, porque Aham. é uma prova social de que o produto está dando certo, Exatamente. e depois Funciona. eles entregam isso, né? Exatamente. Lia, então, assim, voltando para essa pergunta, né? A gente estava falando dessa necessidade de pertencimento. E a gente tem a famosa pirâmide de Maslow, onde fala que tudo começa pela base, né? Que você tem que ter Necessidades primeiro, humanas, né? né? As Fisiologia, necessidades humanas. Então, primeiro você tem que ali matar a fome, né? A segurança, a necessidade de segurança. E a ponta da pirâmide é essas necessidades da realização, do pertencimento. Uhum. Não, a comunidade tá ali, assim, tipo, como é que você vê isso com a pirâmide de Maslow? Como é que você vê essa criação? É exatamente isso. A gente, depois que tem todas as outras necessidades saciadas, a gente tem naturalmente uma necessidade social. Então, Uhum. a gente quer ser validado. Então, quando eu falo de uma comunidade de outros profissionais, que é o caso que eu trabalho hoje, né? Profissionais do mesmo setor, você quer validação dos seus colegas, dos seus pares, né? Então, para isso que serve uma comunidade ali, que eu estou aprendendo junto, né? Então, eu valorizo quem sabe mais que eu, aprendo com eles, né? Então, você precisa de essa validação social, você precisa de pertencimento e reconhecimento. Então, eu me reconheço naquelas pessoas. Tá. Então, falando da nossa comunidade de community managers, né, que a gente tem, Uhum. eu me reconheço. Então, os perrengues que eu passo no dia a dia... Tem uma comunidade de community sim, managers, tá? que é a Community Manager School, né? Ah, Que é a tá, comunidade tá. em torno da escola. tá. E que né? você é líder lá, não é? Eu sou community leader, né? Então, eu tenho algumas atribuições lá, algumas tarefas, e também fui facilitadora. Tá. Então, no summit que a gente fez, eu também dei algumas palestras, né? Então, sou bem ativa na comunidade de community managers. Então, é difícil criar comunidade com gerentes de comunidades? Eles são mais difíceis? Ao contrário, a gente gosta de conversar. É mesmo, que bom, que bom. Então, tem engajamento. Aham. Que legal, que bom. E como é que você conecta isso à sua própria trajetória para ir para o interior em busca de qualidade de vida, né? Porque parece que a gente está falando de caminhos diferentes. A comunidade busca o pertencimento, busca te colocar in. E aí vocês sentem uma necessidade de ficar out. Claro, o contexto da pandemia, né? Mudança de vida para muita gente. Conta um pouquinho a sua visão aplicada ao estilo de vida agora que vocês têm. Eu e meu marido, durante a pandemia, a gente entendeu que se a gente tem carreiras remotas, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Tá. E São Paulo foi dando aquele faniquito, assim, né? De querer sair de São Paulo. Então, a gente foi pro interior. Então, hoje a gente tem uma realidade que a gente tem cachorro, galinha, gato, tem pomar, tem fruta. Então, assim, era bem diferente daquela realidade de pandemia de apartamento. preso no Fechado, apartamento. desce até o térreo e volta. Exatamente. Então, foi essa coisa, assim, uma outra vida é possível, Tá. né? E como que isso se relaciona com comunidades, né? Em termos de trabalho remoto, eu posso trabalhar remotamente. Quando tem as feiras, eu venho para São Paulo, Tá. né? Então, consigo fazer dessa Você forma. não abandonou, né? Tá perto ainda? não abandonou? Exatamente. Aham. Falando em termos da Community Manager School, né? Tô sempre ligada com eles. Já fiz até, inclusive, um encontro em Piracicaba, que é a cidade que eu moro. Já levou pra lá? Já levei para lá Aham. também. E essa experiência que eu tô tendo de morar numa comunidade que é bem pequena, né? Porque eu tô numa cidadezinha muito pequena, de 3.500 habitantes. Tá. E pro bem ou pro mal, é comunidade. Porque, assim, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tá. Então, a gente chegou lá, ninguém sabia quem era a gente, mas também em uma semana todo mundo já sabia Já quem que sabia. era. Você está vivenciando na vida real mesmo, esse negócio de ser em Exatamente. comunidade, né? Vocês tiveram que
construir, entrar numa comunidade. Vocês não construíram, vocês chegaram numa comunidade já montada, já criada. Que não é uma comunidade fechada, né? Sim. Que nos permitiu entrar. Mas você tem que aprender os códigos, né? Então, alguns códigos a gente foi aprendendo, né? Tá. Então, isso se relaciona muito com o meu trabalho também, né? Que legal. E como, de novo, né? Tudo eu acho que, assim, tem um porquê, né? Eu fui trabalhar especificamente, eu lidero um grupo de community managers, mas eu trabalho com um produto que é agro. E eu fui para Piracicaba. Tá. Então, assim, por isso que não existem coincidências, sabe? Então, eu comecei a entender melhor o ecossistema agro. A partir do momento que você vivenciando. vivenciou ali, começou a arar uma terra, mexendo... aí viu o tanto que é difícil. Não, e o quanto é próspero também, né? Se você planta algo daqui algumas semanas, ele começa a nascer, tão incrível, né? Coisa que a gente fica distante disso. Eu acho que isso nas grandes cidades. Nas grandes cidades a gente perde a noção de passagem. Né? Passagem de lua, passagem de tempo, né? E isso a gente volta a resgatar quando a gente tá pisando na terra. Muito bacana. Nossa, conversa ótima. Nós vamos ter Muito que terminar, bom. porque o tempo... Poxa. Já tá indo. Eu queria Mas que você... assim, Posso olha... pedir uma dica final? Porque eu acho que pode ajudar a nossa comunidade, as pessoas que estão aqui. Como que tá esse mercado de profissionais, de gestores de comunidade? O que alguém tem que estudar, ler, se inteirar, procurar saber para ser um community manager, se ele se interessou pelo assunto, gostou dessa pauta, se vê nessa... Às vezes fazia até alguma outra atividade na empresa, mas se vê agora na possibilidade de exercer essa função. Qual dica você dá, Lia? Não existe faculdade, né, de community manager. Então, geralmente é uma pessoa que veio da área de comunicação, que veio do marketing. Atendimento ao cliente. Pessoas que vieram de eventos, né? Tá. Mas basicamente tem que ser uma pessoa que gosta muito de ouvir, né? Porque você vai ouvir as pessoas, tem que ser comunicativo. Isso não quer dizer que não existe community manager introspectivo, existe, claro que existe. Não, porque às vezes o extrovertido também só fala, não escuta, né? Exatamente, exatamente. Então, tem que ser uma pessoa que saiba ouvir pessoas. Muito bom. E goste de cuidar de pessoas, verdadeiramente. Tá. Sabe? Então, eu diria que são essas principais dicas. Porque não dá pra fazer de mentirinha, né? Não. Eu acho que a hora que você entra pra mediar uma comunidade, não dá pra ser de mentirinha, né? Eu acho que tem que ser entregas reais. Pra fazer todo dia, né? Exato. Toda hora. E ajudar de verdade alguém e levar uma ajuda de alguém pro outro lado, eu acho que não dá pra fingir que tá fazendo. Porque a própria comunidade vai te expelir, né? Exatamente. E o sucesso daquela pessoa é meu sucesso também. Se eu conseguir juntar uma startup com a outra startup e deu match, é meu sucesso também. Né? Legal. Muito bom. Cássia, vamos fazer o grifo, né? Vamos lá. Ela não quer terminar, então vamos fazer o grifo. Vai lá. Todo episódio a gente faz o grifo daquilo que foi mais interessante aqui pra gente. Bom, você quer o meu grifo ou você vai? Tá, eu vou dar o meu grifo. Gosto muito dessa... De deixar claro, né, de conseguir esclarecer para as pessoas a potência que é uma comunidade. Para marcas, pensando, né, do ambiente corporativo. Porque quando você tem pessoas reunidas por um mesmo propósito, que é o conceito que ela trouxe de comunidade, dispostas a aprender e também a falar, a dar uma devolutiva, né, um daqueles objetivos que você colocou é ajudar a desenvolver um produto. Exato. Quanto custaria isso, meu Deus, para uma empresa fazer testes e tudo mais? E você pode ter isso em comunidades. Então, eu acho que o destaque para mim é isso, o quão estratégico é você construir e gerir uma comunidade hoje para os negócios. Não é algo que era coisa de futuro, né? A gente estava falando de que parecia coisa, ou era coisa só de rede social, só de brincadeira. Não é, né? Não é mais só para uma exposição do que eu gosto de fazer ou não, para hábitos de vida. Eu acho que é algo muito estratégico para o mundo dos negócios. Então, a partir de agora, assim, startar nossa comunidade de fornecedores, de compradores, porque a gente já tem isso no nosso radar, né? Como marketplace unindo duas pontas, a gente também tem dois públicos aí muito interessados e eu acho que é o estalo, essa conversa com a Lia de que não dá para demorar para fazer isso, né? É uma potência muito grande. Gostei bastante. Muito legal. E eu acho que, assim, a Lia traz uma coisa muito bacana que, assim, a gente fala tanto dessa tecnologia, tirando empregos e tal, e a gente vê amplas possibilidades de novas profissões, novas atividades, né? Transições de carreira. Então, não é uma pessoa que, eu não nasci no digital, não vou saber fazer uma coisa nova. Não, justamente, você vai poder criar uma coisa nova porque você tem uma experiência
que uma pessoa que é nativo digital não tem. Talvez não Então, tenha. acho que ela traz aí um leque, assim, um otimismo. Eu fiquei otimista com a que sua... bom. Ela fala tranquila, Ela dá fala vontade tranquilo, de dá ficar vontade aqui, de virar assim. community manager. Exato. Eu queria ir na comunidade dela, já quero ficar na comunidade. Mas Me convida. eu sou uma otimista mesmo. É eu mesmo, acho nada a ver. Que otimista. a gente está falando muito sobre inteligência artificial, que vai tirar o emprego das pessoas. Eu acho que algumas coisas realmente vão mudar muito a partir disso, mas eu acho que tem uma questão da humanização, né? E o Community Manager é muito sobre isso, é como humanizar processos, humanizar relacionamentos, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver profissões que vão ajudar a gente a lembrar que nós somos humanos, a gente vai ter esse emprego garantido aí, viu? Nossa, ela fez muito, um grifo maravilhoso. Fez o grifo, acabou. E a pílula do nosso episódio. Parabéns, gente. Muito Muito bom. obrigada. Obrigada, Lia. Obrigada, meninas. Cássia. Uma delícia. Também Obrigada a todo gostei. mundo. Curta, compartilhem a gente. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo.